Já estamos aqui num bate-papo que eu já vou apresentar a nossa convidada, mas eu quero agradecer a sua participação sempre no nosso podcast. Hoje o assunto vai ser para falar sobre direito. É um assunto tão importante, principalmente quando nós falamos de servidores públicos, aposentados e pensionistas. E para isso nós estamos trazendo a advogada Nilceia. Seja muito bem-vinda a esse episódio do Além da Página, onde nós vamos ter um bate-papo com muita informação, né, Nilceia? Sim, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. E sim, a gente vem trazer um pouco aí de 30 anos de vivência no direito. E como estávamos comentando, você já deve ter visto de muita coisa e passado um pouquinho por cada especialidade do direito, Nilceia. Sim, eu já fiz de tudo. Eu só não faço criminal mesmo. Eu acho que eu fiz 1 ou 2 processos criminais que eu não sabia nem onde eu sentava quando eu entrei na sala de audiência. Eu costumo dizer o seguinte, que se eu for fazer criminal, pode arrumar cigarro para 2, vai eu e o cliente preso, porque assim, é um direito muito específico, prazos diferentes, então no criminal eu realmente não me arrisco, né? Então eu tenho parceiros, clientes meus que precisam de criminal, de defesa criminal, eu encaminho para outra pessoa, né? Perfeito. Ô, Nilceia, você lida com um público que é muito sensível hoje, né? Que é muito enganado, né? Que você realmente, a hora que você pega ali um caso, você fala assim, meu Deus, como as pessoas acabam, às vezes, aproveitando de uma situação de uma pessoa que já está de mais de idade. E também tem um outro lado, que são os servidores públicos, que muitas vezes, né, acabam precisando recorrer ao direito para poder ter ali o seu básico bem feito, né? Sim, o servidor público é uma classe, assim, bastante complicada em relação a ganhos, né? Porque o Estado quem paga, e quando eu falo Estado, eu falo do Estado, né? Nível de Estado, município e ente federal. Então, eles pagam, eles determinam isso aí e fica um pouco limitado. E o Estado, no geral, ele é o maior réu que nós temos hoje no judiciário. Tá. Então, se o judiciário não anda, é porque o Estado não quer. Não interessa ao Estado que isso ande. Tá? E se ele é o maior réu, ele também é um dos que mais viola o direito do servidor público. Entendeu? Então, deixa de pagar uma verbinha aqui, um direitinho ali, uma coisa lá. Ah, é pouco. No contexto de 1, 2, é pouco. Quando você soma no contexto geral, há uma economia para o cofre público que não justifica, mas ele faz. Então, o servidor público, ele vive de processo, ele vive de precatório, ele vive, assim, de buscar e lutar pelo seu direito nesse sentido. Porque, sim, o Estado deixa algumas coisinhas sem pagar. Certo? Tá. Então, essa é uma realidade hoje do serviço público. Eu digo que as pessoas criticam muito o servidor público. Mas a gente precisa de avaliar que o servidor público é um ser humano como qualquer outro. Então, lá tem folgado, mas aqui fora também tem muito folgado, muito, né? sim. Então, as pessoas acham que lá tem folgado porque ele tem estabilidade no emprego, porque isso, porque aquilo outro. E se a gente trouxer essa realidade para o CLT, que eu já também trabalhei muito no regime CLT, né, 30 anos, trabalhei muito para a empresa no CLT e ainda tem alguns Tá. segmentos que eu trabalho, você vai ver que o empregado também pinta os canecos, costumo dizer assim, entendeu? Porque ele sabe que ele tem uma proteção maior do que o patrão. Quais são os servidores públicos que mais procuram? É de uma forma geral ou tem alguma classe ou outra que acaba sendo mais atingida, às vezes, né, nessas Não, é de forma questões? geral. De É forma de geral. forma geral. Nós temos os servidores públicos municipais, os estaduais, os federais, nós temos os policiais civis militares, entendeu? Que, inclusive, eles não têm direito de greve, aí fica pior ainda. Então, é no geral, o servidor público no geral, para ele ganhar alguma coisa, talvez que até esteja na lei e que não vem sendo pago só na justiça. Leva-se muito tempo? Levava-se muito mais tempo, tá? Nós temos aí alguns processos que são, a gente fala processo coletivo, que são movidos pelas entidades sindicais. Tá. Então, esses processos, eles vão até geralmente o STF, né? E as causas que não têm um interesse maior em favor do Estado, eu não estou falando de política, mas é do Estado em geral, os órgãos judiciários costumam sentar em cima, sabe?
e aí fica aguardando 10, 12, 15 anos para ser julgado. Tá. Então, é por isto que demora. Então, o judiciário, às vezes, aqui na primeira instância, segunda instância, vai um pouco mais rápido, chega lá nos tribunais superiores e isso fica paralisado. Então, demora sim. Hoje, com o processo judicial eletrônico, a gente tem observado uma celeridade maior. Os processos andam mais rápido e a gente consegue um retorno mais rápido. Só que também nós tivemos um aumento muito grande de Tá. golpes por conta justamente desse bendito processo eletrônico, né? Que hoje é assim, é o festival dos bandidos. E eles têm tempo, né? Então, assim, Eles são bons. Eles são bons conseguem nisso. inventar de tudo. Não, Rodrigo, eu costumo dizer que eles são bons, porque olha, você conversa com o cliente, você passa os honorários, você cobra do cliente, o cliente não quer te pagar. Aí vem um falsário, liga pro teu cliente, junta 2 celulares um no outro, assim, e sabe o que acontece? O cara paga 20, 30, o que ele tiver na conta, o cara leva. E aí depois ele vem falar com você, mas era você na foto? Mas, cara, não era eu. Porque eles pegam a nossa foto, põem num telefone qualquer, e eles são bons de conversa. Eu falei que eu vou fazer um curso com eles. Ô, Nilceia, e você fala muito que foi o direito que te escolheu. Uhum. Conta pra nós, como que o direito, de fato, escolheu você? Escolheu pelo seguinte, eu sou formada em administração de hotel, formei em São Paulo, administração de hotel, vim para Rio Preto, aí fiquei um tempo nesse segmento, saí do segmento, entrei para jornalismo. Tá? Então, eu fui jornalista provisionada, trabalhei em alguns órgãos de imprensa aqui em São José do Rio Preto, fundei o Jornal dos Bairros com Lelé Arantes, né? Legal. Então, assim, eu tenho uma Que história aí bacana. no jornalismo. E eu tinha um carro, na época eu trabalhava na Brasil Novo, e eu ficava com o carro porque eu trabalhava no jornal. E morava numa república. E era dia de fazer inscrição no vestibular, e o pessoal queria que eu levasse lá. Aí eu falei, não, eu só vou levar se vocês me pagarem a inscrição. Ele vai fazer o quê? Eu vou fazer o direito. Aí fomos. Fizemos a inscrição, as meninas que moravam comigo pagaram a minha inscrição, de direito só eu passei. Tá. Entendeu? E eu dormi em cima dos livros, acho que eu aprendi por osmose, entendeu? Porque aí eu fiz a prova vestibular, fiz o vestibular e passei. Então, assim, o direito me escolheu. Aí eu trabalhei mais um tempo, aí saí do setor de comunicação, fui para o Banespa, aí terminando o Banespa eu voltei para o direito e a partir daí eu continuei no direito até hoje. Né? Quando você entrou, você se decepcionou com tanta, entre aspas, podridão que existe no mundo? Ou isso pra você já tinha essa consciência? Ó, na faculdade a gente não tem esse tipo de contato, Tá. certo? Aí, depois quando a gente começa a exercer e tudo mais, a gente vê algumas situações que nos deixam desgostosas. Eu não diria que com o direito, mas com o sistema, tá? Porque o sistema é bem, ele é bem, nem sei como te dizer, mas ele dá mais para quem tem mais. Esse é o sistema. Então, sim, o sistema é difícil de você atuar. Tá. Tá? Mas não vou falar para você, eu tenho um olhar tranquilo sobre isso, sobre essa questão de me decepcionar. Sim, me decepciono, tem dia que fico pé da vida, porém, é só respirar e segue em frente. Tem que Afinal ter de contas, eu sou geminiana. E ajuda muito. Tem que ter um olhar parecido com o médico. O médico, quando ele entra na residência, ele começa ali a atuar, a ver, ele precisa ter um olhar frio, né? Ele não pode levar a emoção dele, o coração dele, porque senão todos os dias ele vai ser de lá arrasado. No direito, você acredita que também dessa forma a gente precisa ter um olhar frio sobre todas as situações? Tem. Eu fiz estágio aqui em São José do Rio Preto, que eu fiz na antiga FADIR, que hoje é o NIRP. Tá. E eu fiz estágio no DAPO, que era o diretório acadêmico, com um advogado de lá. E eu nunca me esqueço de um dia que nós fomos fazer uma audiência criminal, eu acompanhei ele no processo. E quando a gente chegou, ele fez todo o trabalho dele, diminuiu a pena do cara, mas o cara saiu preso. E assim, eu fiquei olhando aquela situação inconformada. Ele chamava Ney, eu acho que ainda vivo, não sei, mas o Ney virou para mim e falou assim, vamos tomar um café? E tranquilo, vamos tomar um café. Eu olhei para ele e falei assim, mas escuta, como é que você consegue
falou, consigo o quê? Falei, cara, nós fomos lá, fizemos nosso trabalho e o cara saiu preso. Ele falou assim, a minha função não é salvar os outros, é diminuir o problema que ele se meteu. Entendeu? Então essa foi uma das maiores lições que eu tirei. Mas às vezes a gente carrega, sim, esse problema vai com a gente, tá? Passei pelo direito de família. Direito de família, quando você separa um, você casa com um, entendeu? Você separou dois, você casa com um. E direito de família é muito complicado, porque é tudo junto, misturado, a emoção tá ali. Tá. Então você tem que fazer uma terapia para aguentar o direito de família. Não é fácil, não. Sai dali da reunião com o cliente ou de uma audiência e já vai direto pro terapeuta, né? Tem que ir pro terapeuta, porque você não aguenta realmente aquelas situações, né? No direito, eu fiz esse trabalho de advocacia assistencialista, né? Assim, para esse pessoal que não tem realmente condição, que a gente faz assistência, era cada dia. Você falou para mim, dá um livro, dá um livro. Fui fazer a separação, começaram a brigar por causa de uma panela de pressão. O juiz interrompeu a audiência e falou assim, vocês vão voltar para casa, porque senão eu vou dar a panela para um e a tampa para o outro, aí vocês se viram. Sabe? Então, assim, família é isso. Família, como eu costumo dizer, ser humano. Quem tem muito, briga por muito. Quem tem pouco, briga por pouco, mas continua brigando. No final das contas, o resultado é o mesmo, é briga. É a briga. Isso aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos aposentados e pensionistas, né? Hoje, por que esses aposentados, os pensionistas, eles se tornaram um dos maiores alvos do mercado financeiro? Porque ele é um dos maiores mercados que tem para todos os setores, né? Para todos os setores, hoje nós temos 14% da população aposentada pelo INSS, 14%, tá? Quase 23 milhões de pessoas aposentadas. É muita gente. E são pessoas que estão, talvez, ou numa faixa etária, que tem um nível, assim, uma facilidade, vamos falar um nível, mas que tem uma facilidade prejudicada com tecnologia, algumas coisas assim, tá? Ou mesmo não tem, às vezes, leitura, não tem conhecimento. Então, eles são alvo fácil por conta disso, porque é um público hoje mais vulnerável. Maravilha. Existe ali um verdadeiro assédio em cima desses aposentados, desses pensionistas, principalmente quando o assunto é empréstimo consignado. Explica para nós um pouco sobre isso. Sim, o assédio começa no quando telefonema. Quando a pessoa entra com o pedido de aposentadoria. Tá. Eu não sei aonde é que eles conseguem essas informações, tá certo? Mas se o Brasil tivesse realmente uma LDB não, de proteção de dados. LGPD. É a LGPD. Se eles tivessem uma LGPD séria, né, que funcionasse, isso não vazaria, porque são dados pessoais. Sim. Tá? E a LGPD só protege dados pessoais. Mas não. Os bancos, as fintechs, sabem que a pessoa aposentou antes dela. Então, antes da pessoa saber que foi aposentada, eles recebem uma ligação oferecendo um consignado. Eles já sabem o nome, endereço, telefone, margem do consignado, tudo. Sabe? Então, assim, é um abuso essa questão para o aposentado. Então, sim, ele é muito assediado. Aí ele faz o primeiro empréstimo. Aí acabou. Aí ele nunca mais sai do lodo. Porque ele faz o primeiro empréstimo, no todo o limite do consignado, que é 30%. Aí ele tem duas situações. Às vezes ele precisa de mais dinheiro, ou então o banco emite para ele um tal de cartão de crédito, chamar RCC e RMC. São 2 cartões de crédito. Tá. Que eles podem, assim, cada cartão de crédito pode ampliar mais 5% cada um. Então, 30% mais 5 dá quase 40% da aposentadoria da pessoa. Nossa, aí já come quase... Come tudo, né? Então, ele nunca mais sai. Aí, quando abre um pouquinho da margem de consignado, vem um outro banco e oferece para ele aquela margem pequenininha. O que ele faz? Ele faz de novo. E faz de novo. Sabe? Então, é um absurdo. Hoje, a última instrução do INSS permite que você faça empréstimo consignado em 92 parcelas. É quase... Meu Deus. Você entendeu como é que funciona? Ele nunca mais paga. E aí cada vez mais vai se afundando.
cada vez mais vai se afundando, porque assim, são valores pequenos. Mas experimenta, por exemplo, assim, você pegar um cartão de crédito e gastar assim, todo dia, 20 no crédito, 20, 30, 40, 50, 60. Chega no final do mês, você tem 8 mil para pagar. Sim, sim, sim. E muitas vezes é nesse pequeno que as pessoas caem, né? É nos pequenos que as pessoas caem. Maravilha. Você comentou que muitas vezes o banco sabe dessa aposentadoria antes mesmo da própria pessoa, né? Agora há pouco. Mas existe por trás de tudo isso o que acontece na prática, assim, hoje fala-se de onde talvez consigam essas informações. Como que é os bastidores um pouco disso? É uma venda de dados, mas isso a gente não chega para gente, entendeu? É venda de dados. Para advogados que trabalham, por exemplo, com outros segmentos, tem pessoas que vendem bancos de dados, Tá, tá? maravilha. Muita gente acredita que o consignado muitas vezes é um empréstimo simples. Só que o que muita gente sabe pouco sobre esse mercado. O mercado de consignado, nós temos hoje no direito bancário, todo o direito bancário ele é um ecossistema. Então, ele tem o Banco Central, que emite as regras. Tá, Aí, ele emite a regra para o banco. E aí, esse banco, Banco do Brasil, Caixa, todos esses bancos, muitas vezes eles não têm pernas para alcançar o público que ele precisa atingir. Então, ele atua no mercado através dos correspondentes bancários. Tá? Então, assim, o Banco Central dá a regra para o banco. Porém, no caso do consignado para o aposentado, a regra é do INSS. tá, Ela tem as instruções normativas dela, que estabelece limite de juro, o que pode, o que não pode, quantas parcelas pode. Entendeu? Então, é a instrução normativa que faz isso. O banco sabe, mas geralmente os correspondentes bancários não sabem não, muito bem, ou se sabem também, eles têm que bater meta. Então, geralmente o aposentado faz. O consignado é simples, né? Posso até falar aqui que nem por exemplo, Crefisa. Ela vai te mandar aqui um passo a passo no teu celular. O aposentado vem, entra, faz tudo certinho. algo bem didático para que tenha esse entendimento e essa Sim, facilidade. é um tutorial fácil. Tá, Tutorial tá, fácil. E ele faz o empréstimo com base nesse tutorial, sem sair de casa. Certo? Então, é prático fazer o tá, consignado. E a promessa de um juro barato. tá. Isso certa vez eu ouvi um funcionário de banco falar o seguinte: é, o banco tem as suas regras, só que na hora de vender, a gente infringe muita coisa. O banco pede, o banco pressiona. Porém, se der algum problema, o banco ainda vai acusar a gente. Mas se passar, o banco está ganhando. Você acredita que isso acontece? De fato, até mesmo quando esses correspondentes buscam esses aposentados, esses pensionistas? Não, dificilmente o banco vai buscar responsabilizar ou o correspondente ou mesmo o funcionário. Tá, Tá? Ele não vai buscar essa responsabilização porque ele lucra muito com essas pequenas coisas. Das pessoas que recebem isso, que são assim abusados, não são todos que vão buscar no judiciário ou que vão buscar o direito. por falta de informação ou por falta de coragem? Falta de informação, falta de profissional no mercado preparado para Tem medo isso. de ser mais enganado? Talvez tenha medo de ser mais enganado, tá? Porque ele vai ter que procurar um advogado. E como eu te falei, infelizmente, a nossa categoria como advogado, ela é muito mal vista. É muito mal vista. E as pessoas não entendem muitas vezes que a gente está ali para defender o direito dele. Você acredita também que existe um outro lado desse idoso, que é a vergonha por estar numa situação assim? Muito, muito. Porque o idoso, ele está numa situação muitas vezes que ele passa vergonha porque ele tinha um nível de vida, aposentou,
perdeu a capacidade financeira. Às vezes ele tem que sustentar família, tem pessoas que dependem dele. Então ele é vulnerável, ele fica envergonhado, ele tem medo de perder o crédito, aquele pouquinho de crédito que ele tem. E no Brasil nós temos muito aquela questão de perder o nome. Sim. Né? E a pessoa, quanto mais simples, tá? Mais ela honra o nome dela. Mais ela honra o nome dela, mais ela tem medo de perder o nome. Sabe? Então, assim, o que o aposentado tem que entender? Que ele não vai perder o nome, sabe? Ele não vai perder o nome. Ele precisa, sim, de buscar, muitas vezes, uma assistência jurídica que olhe para o problema dele e fala, não, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso. Perfeito. Que aí, por exemplo, assim, até vou te fazer essa pergunta que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. Por que o aposentado, de fato, Nilce, ele acaba entrando nesse ciclo vicioso de empréstimos? Ali porque, de fato, ele perdeu já um pouco do salário que ele tinha. A capacidade financeira dele, Isso. E é realmente ali por uma falta de dinheiro ou muitas vezes você acredita também que é por condições diferentes de um outro tipo de empréstimo? É um misto de tudo. É um empréstimo fácil, um empréstimo tido como barato. Então, ele é fácil de fazer e é tido como barato. Tá. Mas nós temos no Brasil um grande problema que é a falta de educação financeira. Então, esse é um problema maior, macro, que não dá para a gente resolver no curto, nem acho que nem no longo prazo. Tá. Mas o aposentado tem essa questão. É fácil. É um empréstimo fácil. Tá? Então, muitas vezes, por questões de necessidades ou realmente por querer melhorar ali alguma coisa, ele acaba realmente entrando nisso. Isso, ele entra nisso. Perfeito. Existe uma falsa sensação de dinheiro fácil quando oferecem, de fato, esse crédito para o aposentado? Sim, sim. Muito fácil. Muito fácil. E quando é para fazer a portabilidade, é mais fácil ainda. Quem vai fazer a portabilidade, então assim, o aposentado ele faz o primeiro empréstimo no Banco A. Ele paga 7, 8 parcelas, abre uma margem de consignado novamente para ele no salário dele. Todos os correspondentes bancários sabem disso. Aí ele começa novamente a ser assediado. Ele já pegou aquele dinheiro, ele já gastou aquele dinheiro, ele já não tem mais de onde tirar, porque não consegue ali. Vem esse outro banco e fala para ele assim, olha, o senhor sabia que o senhor está pagando um juro excessivo, que o senhor está sendo, que o banco do senhor não está cumprindo algumas regras? Olha, se o senhor portar para a gente, além da gente diminuir o seu juro, o senhor ainda tem um troco. Aí ele faz outro empréstimo, certo? Daqui a pouco ele abre um pouquinho mais de margem, aí de novo essa situação. Então, ele nunca sai do empréstimo consignado por conta disso. São assim, as pessoas fazem 70 parcelas, 90 parcelas. É muita coisa. Nunca mais ele sai. Eu imagino a cabeça dessa pessoa. Naquele ciclo vicioso de não conseguir sair. Ele fica esperando abrir a margem do consignado. E aí, por exemplo, quando o idoso vai lá e te procurar, leva para você essa situação. Na prática, como que funciona esse passo a passo do seu trabalho? O passo a passo é o seguinte, quando eu sou procurada o aposentado e pensionista do INSS, tá? Que tem as regras do INSS. O INSS, ele averba todos os contratos consignados no sistema dele, que chama Siscom. Certo. Então, nesse Siscom, eu tenho acesso a todos os contratos que ele fez. Aí, nesse caso, a gente pega o Siscom, baixa todos os contratos, faz uma fase investigativa bancária, que a gente vai linkar de quando começou, quando terminou. É um trabalho insano para a gente fazer esse trabalho. Tanto que eu cobro por essa fase investigativa. Tá. Porque dá trabalho. E assim, pode falar para mim, mas você vai cobrar? Sim, ele está pagando para a Crefisa, ele está pagando para a Cressol, ele está pagando para o Banco do Brasil, ele está pagando para todo mundo. Então, o que eu vou cobrar dele para fazer essa análise, ele vai ter uma economia. Aí você faz a análise de tudo. Você vê se está dentro da regra
a taxa de juro, se o IOF está sendo cobrado corretamente, se não tem nenhum seguro prestamista embutido, porque seguro é proibido para pensionista e aposentado, e também do LOAS, tá? Lembrando que nós temos aí um grande pessoal do LOAS. Tá. Então, tem algumas coisas que são proibidas para eles, mas que está lá. Então, se você pega um contrato bancário, está lá, seguro prestamista. Ele não tem que pagar. Só que, assim, muitas vezes vem um seguro prestamista de R$10. Aí é onde que é a sacada do direito bancário, tanto para você, para o cliente, como para o advogado. Você entrou lá e diz para o juiz, ó, fulano aqui está pagando seguro prestamista, você vai entrar com um processo só para isso. Tá? Seguro prestamista. Não pode. Aí você pede uma liminar para tirar esse empréstimo. Eu não sei o que acontece lá, mas o banco não deixa, continua cobrando. E geralmente tem multa diária. Então, aí vai a multa. O que acresce para o aposentado? Por que às vezes você consegue dinheiro para o aposentado? Você vai... mas só R$3,89? Não. Aquilo que é proibido cobrar para o aposentado é um dano existencial e dá dano moral. Não é existencial, a gente fala que é um dano substancial, porque ele foi enganado. Então, isso dá dano moral. Tá? Então, tudo bem, ele vem pagando R$3, faz 10 anos que ele está pagando, ele não pagou quase nada. Só que ele consegue um dano substancial de R$5.000. Então, você consegue tirar o aposentado desse lodo que ele vive muitas vezes, com alguma indenização que ele paga tudo isso e resolve. Tá? Quando eu olhei para isso, porque assim, venho trabalhando há 30 anos na advocacia, já trabalhei para o agro, já trabalhei, sabe? Conheço de botina lá, conheço um monte de coisa. Mas quando você olha para esse público e você vê o tanto que ele é explorado, o tanto que ele é enganado, eu acho que o direito tem esse lado também de um trabalho de resgate dessa situação, sabe? Então, é um propósito de vida. Eu acho que hoje, com 30 anos de advocacia, eu posso fazer alguma coisa no direito com propósito. Cobro porque é meu trabalho, porque eu estudei até aqui e que eu me especializei nisso. Mas, assim, o meu propósito é levar resultado para esse público de modo que ele consiga um fôlego na vida, sabe? Porque é um absurdo o que acontece. Vou te dar um exemplo. Nós temos 2 cartões de crédito, RCC e RMC. São cartões de crédito. Só que as pessoas vendem para o aposentado como se fosse mais um empréstimo. Na concepção dele, ele só está pegando mais um empréstimo consignado. Aí ele fica pagando o mínimo do cartão de crédito. Você acha que ele vai pagar um dia esse cartão de crédito? Aquilo lá vai virar uma bola de neve e não vai conseguir parar nunca. Eu peguei um caso de um cliente que estava pagando desde 2014. 2014. Sabe quantas vezes ele já pagou a dívida dele? Umas 10 vezes. Mais ou menos, entendeu? E ele pagava o quê? R$19 por mês. Mas é pouquinho, cara, mas tá errado. Você tá pagando desde 2014. Hoje, quando você faz a conta, o cara pagou R$43.000 a mais. Sim. Porque é o que nós falamos. Muitas vezes são nesses mínimos valores que depois lá na frente a gente vê o quanto que foi pago. Né? E até mesmo falando sobre isso daí, né? Qual que é o maior perigo desses contratos envolvendo esses cartões consignados? É só mesmo a parte de você pagar ali esse mínimo? Ou tem alguma coisa a mais que pode prejudicar a pessoa que faz esse contrato? Prejudicar não. A única coisa que ele às vezes está pagando uma coisa que é indevida, uma coisa que ele já acabou de pagar, entendeu? Não traz perigo para ele. Tá. Né? As pessoas muitas vezes acham que não fez o empréstimo. Então tem... o que acontece muitas vezes... eu não estou falando mal de profissional. Sim. Mas muitas vezes a pessoa entra alegando que o aposentado não fez o empréstimo. Ele acha que ele não fez o empréstimo, tá? Porque é tanto consignado que ele não sabe mais, ele já perdeu na linha do tempo. E se eu entro na justiça, ou se alguém entra na justiça dizendo assim, olha, porque esse contrato é ilegal, porque ele não fez o contrato, porque tem juros abusivos, isso, aquilo outro, não é nada disso. A linha de trabalho não é essa. Porque se você falar que o contrato não foi feito,
pode ter certeza que o banco vai trazer a fotinha da camarada aqui, ó. Porque em algum momento o banco abriu uma câmera E ele colocou o rosto lá. e ele colocou o rosto lá. E ele assinou o contrato com biometria, sabe? Então, falar que não fez o contrato, eu não trabalho com essa forma de falar assim, não fez o contrato. Não, a gente tem que analisar o que está errado ali. O que contraria as regras do INSS, tá? É só isso. E quais são as suas dicas? Porque a gente também está vendo que a nossa população de idosos está aumentando e vai aumentar de forma significativa. Quais são as dicas que a Nilceia, como advogada, dá para esse público? O que eles têm mais que se atentar? O ideal seria não fazer o empréstimo consignado. Mas o ideal, mas não vamos trabalhar com essa hipótese. Quais são as suas dicas? Bom, primeiro, tem um empréstimo consignado? Consulta um advogado para que ele analise o Siscom dele para ver se está tudo certo, tá? Eu aposto para você que vai ter alguma coisa errada. Nem que seja uma ou duas, vai ter alguma coisa errada, tá? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar ajuda. Não é falar assim, eu não fiz esse empréstimo. Fez. Ele simplesmente tem que ver se o empréstimo está dentro das regras. O banco não pode contrariar a taxa de juro que o INSS coloca, a taxa média do mercado como o INSS coloca, não pode ter mais número de parcelas, não pode ter IOF embutido, não pode ter seguro nesse empréstimo, não pode exceder o limite, certo? Porque eu tenho 5% de cada cartão. O que o banco faz? Ele pega um cartão só e junta os 10. Tá errado. Porque a regra tá lá, entendeu? Geralmente, assim, que nessa questão do juro, tá escrito assim, ó, é vedado qualquer seguro. Se é vedado, é proibido. E se é proibido, não pode ter. Tá? Então, hoje a gente tem uma população que paga muito de forma indevida. Sim, sim. Ele paga um pouquinho só, mas ele tá pagando errado. Entendeu? Ele tá pagando um pouquinho. Aí ele vai falar assim, é R$3, R$20, R$10. Mas tá pagando errado. E se a gente quer um país um pouquinho mais justo, se for R$2 ou R$3, a pessoa tem que pagar só isso. E eu falo que isso pega muito, traz muito uma sensibilidade, um olhar dessa sensibilidade, porque a gente tá falando de um público que fez uma vida inteira, que quer chegar nessa idade e quer ter um pouco de conforto, um pouco de tranquilidade. Sim, sim. É um público bom, é um público que ele é bem leal, certo? E é aquilo que eu te falei, eles prezam o nome. Com certeza. Com certeza. Nilceia, o que mais te inspira todos os dias na tua profissão? É poder dar um pouco de justiça daquilo que eu consigo fazer na minha profissão. Então, assim, às vezes é frustrante, tá? Porque cada vez que eu pego um mandado de levantamento, eu me torno um bandido, tá certo? Mas quando você pega um mandado de levantamento, quando você pega um dinheiro e você entrega para o cliente, e o cliente vira para você e fala assim, puta, era tudo que eu precisava nesse momento, não tem preço. Entendeu? Não tem preço. E hoje, você olhando lá para trás, para aquela mulher que foi escolhida pelo direito, você faria algo diferente? Não sei, acho que não. Não dá pra gente voltar no tempo e tentar fazer diferente, entendeu? Fiz o que deu, como deu, e cheguei aqui com todos os erros e acertos que eu tive até hoje. Escolheria seguir pelo direito? Sim, direito seria o meu caminho. E talvez a advocacia. Tentei magistratura, fiquei várias vezes na fase de sentença, entendeu? Mas eu acho que eu, como juíza, não ia dar muito certo, não, entendeu? Eu não tenho muito assim, não dá para você. Advogar é muito diferente da magistratura, sabe? É muito diferente. E qual que é a grande dificuldade hoje, ou o grande desafio da sua área de atuação?
Do direito em geral, você do fala? direito em geral. A gente comentou que é muito descredibilizado, né? Nós temos Os essa questão. profissionais, de uma forma geral, assim, tem ótimos profissionais, mas também traz essa descredibilidade muitas vezes, né? É um mercado que está muito complicado. Qual que é o grande desafio nisso tudo que você enxerga? Olha, eu acho que o maior desafio hoje, não só meu, tá? Mas acho que de todos os nossos colegas, são os golpes, tá? São os golpistas. Nós temos alguns grupos de advogados que, assim, todos os dias, as pessoas clonam o seu telefone, a sua cara e entram em contato com seus clientes. E aí você tem que ficar correndo atrás. A OAB não faz nada, tá? Nada. Eu falo uma coisa para você, que uma outra coisa que eu estou pensando aqui comigo, que eu devo abrir no escritório, sabe o que é? Eu vou advogar contra o WhatsApp, contra a Meta, né? E contra os bancos, também contra banco. Por quê? Porque, cara, para você abrir conta é fácil? Não, mas esses falsários abrem conta da noite pro dia, certo? E assim, ó, Muito simples. é muito simples para eles abrirem conta. Aí a Meta vai verificar, não vai verificar. Se eu tenho um número de WhatsApp, como que outra pessoa pode dizer que sou eu? Sim. Então, a hora que a gente começar a responsabilizar quem tem que ter responsabilidade sobre isso, porque não é o falsário. Entendeu? Quem Ele só tem está aproveitando uma oportunidade. uma brecha. Agora, se tem a oportunidade, tem que ver. Aonde é que está essa brecha? Exato, Tá? exato. Porque eu te falo, tem alguém lucrando. Muito. Tá? E muito. Então, é isso aí. Mas um dos nossos problemas é essa questão. Eu acho que hoje os processos são muito devassados, porque são públicos, e qualquer pessoa entra, qualquer pessoa acessa. No estado de São Paulo, talvez mude um pouco, porque está entrando um outro sistema. Nós temos um sistema fácil, que é o ESAGE, muito fácil, e também, assim, você entra com uma senha lá, você vê tudo que tem lá dentro. E isso facilita essa questão dos golpes. Está entrando o EPROC, ele é mais complicadinho, então talvez fique um pouco mais difícil. Mas o advogado reclama dessa questão dos golpes, do descrédito que hoje nós temos, Tá. certo? Porque se você vê piadinha de advogado, entendeu? Vê 3 advogados juntos, já vai tomar alguma coisa de alguém. É a piada do dia, né? Então, tem esse descrédito. E assim, a pessoa parece que a imprensa também, se um advogado cometer um crime, não importa qual, primeira coisa que eles colocam lá, o advogado fulano de tal fez isso. Eu acho que isso é um desserviço para a categoria. Ele é só um ser humano. Então, e eu concordo com você, mas você não acha que também existe muito essa questão de que as pessoas têm essa visão do advogado como um super-herói que vai fazer a justiça? E como que alguém que vai fazer a justiça vai cometer um erro? Não vejo assim. Entendeu? Eu não vejo assim. Mas é um olhar que as pessoas têm. Pode ser que sim. Assim como você vê quando é um padre que acontece um problema, ele é só um ser humano, Exato. não um padre. Porque eu vejo muitas pessoas colocarem títulos. Sim, né? Então, rotular. assim, o pastor tal fez isso, o padre tal fez aquilo. Porque elas estão trazendo algo que aquela pessoa... algo que ela exerce antes dela. Antes dela, mas teria que trazer ela para depois do que exerce. Exatamente. Viu? Porque antes dela ser padre, ela é um ser humano normal. Antes dele ser um pastor, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então, assim, aí pega todos os pastores, eles pegam, né, a parte pelo todo. Exato. Mas o advogado é uma das categorias que mais enfrenta esse descrédito da população. Ah, tem abuso? Tem. Tem coisa errada? Tem, mas em todo lugar tem. Em todos os lugares, exatamente. Ô, Nilce, qual que é com 30 anos de carreira, qual que é o grande conselho que você dá para os novos advogados? Para aquela pessoa que está hoje se formando, querendo, de fato, exercer uma carreira dentro da advocacia. Hoje a moda é a inteligência artificial. Eu trabalho com inteligência artificial, tá certo?
o meu conselho para o advogado é: conheça a inteligência artificial, mas conheça a lei e o processo, tá? Porque a inteligência artificial ela vai facilitar o seu serviço, mas você precisa entender do que você está fazendo. Então, nós vamos ter os advogados que entendem de direito e entendem de inteligência artificial. Tá. Nós vamos ter aqueles advogados que só entendem de inteligência artificial e aí sai um monte de coisa atravessada, e aqueles advogados que não entendem nada. Esses advogados que não entendem nada, que não querem entender de inteligência artificial, pode passar por time dos aposentados e vir como ser cliente, entendeu? Vão sumir do mercado. Vão sumir do mercado. Vão sumir do mercado. Porque hoje nós temos inteligência artificial que faz protocolo de petição, que analisa um processo seu, sim. Só que não dá para eu delegar tudo. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu trabalho muito com inteligência artificial. Tem que trazer o olhar humano para aquilo. Tem que trazer o conhecimento jurídico. Tem que trazer o conhecimento humano, o conhecimento jurídico, Tá. a estratégia, certo? Então, eu trabalho com inteligência artificial. Apesar de 30 anos de advocacia, isso não é comum, tá? Para os advogados com 30 anos. Mas eu tenho o Cláudio, é o meu grande amigo, né? E dentro do Cláudio eu tenho os meus estagiários que trabalham comigo. Maravilha. Então, nesse ponto de tecnologia, eu sigo firme e forte. Perfeito. Porque eu amo a tecnologia, entendeu? E ela veio para nos ajudar, né? Claro, ela traz também muitas coisas ruins. Não, ela veio, na verdade, para nos escravizar. Porque, assim, aquela pessoa que delega tudo para a inteligência artificial, ela vai se tornar um escravo da inteligência artificial. Certo? Porque vai ficando, sabe? Você pega um processo de 1000 páginas e você joga nessa inteligência artificial que eu acabei de falar para você, ele lê tudo, assim, ó. Ele traz o resumo. Traz de uma forma bem resumida para você. Ele te traz o resumo, ele traz tudo. Mas é isso que eu te falo, você tem que saber o que você está querendo daquela situação. Você tem que conhecer mais ou menos, você tem que conhecer o processo, tem que conhecer o direito. Tá? Porque a inteligência artificial, ela inventa também, viu? Ela não foi feita para errar. Ela não foi feita para não te dar resposta. Então, se ela não achar uma jurisprudência que te agrada ou que está dentro da tese, ela inventa uma boa para você. E parece que é verdadeira. E se você não tiver muito esse olhar criterioso, você vai achar que aquilo lá é o correto, é certo. É o correto. Porque, de fato, até mesmo na minha área, eu vejo muito a inteligência artificial veio para ajudar bastante. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você não entender daquilo que você está fazendo, é o que você falou. Você vai apenas copiar do que está ali e você não vai estar nem sabendo do que se fala, do que se trata, na verdade. Do que se trata. Então, você tem que saber o que... Você tem que conhecer o direito, você tem que conhecer o processo, tá? E para você filtrar tudo isso e passa para a inteligência. Ela vai te trazer perfeito, ela é muito boa, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Tá? Nilceia, obrigado pela sua participação. Foi uma delícia ter você aqui. Obrigada falando você. De um assunto que é tão importante, né? Então, que a gente possa cada vez mais divulgar o lado bom das coisas, né? Que a gente possa dar voz a, de fato, a credibilidade, a informação correta, para que as pessoas também tenham um olhar para alguém a pedir ajuda. Então, eu quero deixar um recadinho, né, para esse público. Fique à vontade. Então, assim, a pessoa que é aposentado do INSS, pensionista do INSS e que recebe LOAS, assim, ele pode, sim, buscar um olhar técnico sobre o que é que ele está pagando dentro daqueles consignados dele, porque é uma economia, às vezes, pequena, mas que para ele importa. Então, a minha orientação é: procure uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que entenda, que conheça, e mesmo que você já tenha tido um processo que tenha tido um resultado negativo, alguma coisa assim, no direito bancário para o aposentado, o pensionista, o INSS sempre tem uma segunda chance. Perfeito, maravilhoso. É isso. Obrigado pela sua participação, Nilceia. Obrigada, espero que tenha sido boa. Foi maravilhoso. E que a gente consiga divulgar cada vez mais essas informações que são tão importantes. Principalmente para um público que está muito em expansão, que é o público da terceira idade. É isso aí. Né? É. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas. Porque o nosso propósito é esse: trazer informações relevantes e pessoas que são referências naquilo que faz. Até a próxima, um abraço.